Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E quais são os melhores fundos imobiliários quando a gente pensa nos dividendos? Os dividendos, lembrando que são aqueles valores que caem na sua conta todo mês proveniente desses aluguéis dos fundos imobiliários. Então aí é o grande sonho dos investidores poder viver da renda dos seus investimentos, né? Então existem muitos fundos imobiliários, a gente tem que começar a entender como que a gente faz uma seleção daqueles fundos que a gente mais gosta, aqueles que a gente quer investir. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou olhar dentro de um site aqui o ranking dos fundos imobiliários e vou comentar um pouquinho sobre eles, porque esse é meu trabalho aqui. Essa parte educacional, eu quero que vocês entendam como funcionam os fundos imobiliários e que cada vez isso fique mais presente na sua vida, né? Todos esses termos que eu vou usar aqui hoje, tá? Então aproveito e peço para você se inscrever aqui no canal, por favor, porque isso me motiva a continuar com o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? E deixa aqui nos comentários sempre tudo aquilo que você acha sobre os fundos imobiliários e aquilo que você quer saber, porque isso serve para eu produzir próximos conteúdos, tá bom? Então vamos lá, bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos falar de dividendos aqui dos fundos imobiliários. Eu entrei num site, no Funds Explorer, e lá eles têm um ranking, né, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então aqui está o ranking por ordem alfabética dos fundos imobiliários, né? Você pode ver que aqui tem essa opção de ver todos os setores, né? Os fundos de shopping, os fundos de papel, fundos de lajes, etc. Eu vou colocar todos, né? E aqui é que tem as opções para você selecionar por esse ranking, né? Já faço o primeiro alerta aqui, né? Não pense sempre que apenas um desses fundamentos aqui vai ser o motivo principal para você escolher se você investe ou não no fundo imobiliário. Mas é legal entender muito bem. E hoje eu vou focar principalmente nessa parte do dividendo, né? Porque é aquele valor que cai na conta todo mês, que para mim é a grande graça e o grande motivo de investir nos fundos imobiliários. Então, clicando aqui em dividendo, a gente já consegue ver, e aí eu posso clicar em cima da palavrinha dividendo aqui, que aí ele vai mostrar do maior para o menor, né? Então aqui ele fala nominalmente quanto que determinado fundo imobiliário pagou nesse último mês, né? Então, por exemplo, esse aqui, o FAMB 11B, ele pagou R$ 29,00 aqui de dividendo, mas isso aqui é um valor nominal, não tem o percentual de quanto que ele pagou. Então aqui, até por exemplo, esses fundos imobiliários aqui que terminam com a letra B, eles são no mercado de balcão, né? Eles não são negociados em todas as corretoras, em todos os home brokers, ele tem uma regulamentação completamente diferente, então, assim, a gente nem pode considerar aqui para o nosso dia a dia esses com final B. Então, o que a gente tem que ver aqui, na verdade? O percentual disso, né? Então, eu vou tirar aqui o dividendo e colocar essa outra opção que é o Dividend Yield. Vou clicar aqui de novo para ver do maior para o menor, e aí a gente pode ver, já pode começar a fazer uma boa análise aqui, ó. O primeiro, em um ano, pagou esse dividend yield aqui de 3,92. Então aqui, na verdade, esse site aqui, ele não pega, para calcular o dividend yield, ele não pega os últimos 12 meses, né? Ele pega só o rendimento do último mês, tá? Então essa informação aqui é baseada muito mais no último mês, tá? Mas vamos lá, vamos entender o que é isso aqui, por exemplo. O KNRE11, deixa eu clicar aqui para a gente ver um pouquinho, que foi o fundo imobiliário que pagou mais dividendo aí no último mês, tá? Então vamos ver um pouquinho dele. Ele está com uma rentabilidade positiva aqui de 9,41, mas quem que é esse fundo, né? O KNRE11 é um fundo de desenvolvimento para venda. Então o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que esse fundo imobiliário, ele capta recursos, ele capta dinheiro dos cotistas e aí ele constrói imóveis e vende esse imóvel e aí ele gera lucro. Quando ele faz uma venda, é aí que ele gera lucro para o cotista em forma de dividendo. Então, claramente, esse dividendo super alto que teve aqui de 3,92 não vai se repetir nos próximos meses. Provavelmente foi nesse exato mês que esse fundo fez uma venda, teve lucro e distribuiu para os cotistas. Deu para entender? Deixa eu até seguir aqui um pouquinho mais para baixo para a gente ver um pouquinho, ó. A cotação dele nos últimos 12 meses, você pode ver que teve uma queda enorme aqui, chegou de 8,67 para 5,3 e hoje está em 4,9, você vê que adianta pagar um super rendimento alto, aí, um super dividendo alto, se a cotação despenca aí mais de 50%, né? Enfim, o que mais que a gente pode ver? Olha aqui, ó. Você pode ver, ó, ele pagou nominalmente 26 centavos em outubro de 2019, né? E passou vários meses aqui sem pagar nada, né? Ou seja, não é um fundo que ele distribui esses dividendos corriqueiramente. Então, por isso que a gente não pode analisar simplesmente esse número, né? Esse dividend yield, por exemplo, que estava ali naquele ranking. Pagou um super dividendo, mas é um fator esporádico, não vai acontecer sempre. Então, deixa eu seguir aqui o ranking. O segundo lugar é o XPCM11, né? Que pagou 1,91. E aí a gente tem que entender, mais uma vez, quem que é esse fundo imobiliário, né? Ó, pô, teve uma
um prejuízo, aí, uma rentabilidade negativa de 24% no último mês aí, né? Então eu acho que isso daí já ajuda esse cálculo. Pagou um dividendo alto, mas também porque a cotação caiu muito. Quando a cotação cai muito, aí proporcionalmente o dividendo ele é mais alto, né? Mas justamente para quem está entrando agora, né? Porque quem perdeu aí 24% na cotação não deve estar muito feliz. E aí um problema desse fundo aqui, o XPMC, é que ele aluga, ele tem apenas um imóvel e ele aluga para a Petrobras, né? Então, olha, você pode ver que ele teve aqui até uma queda gigantesca aqui em 2019, mais de 50%, provavelmente porque teve algum problema com esse inquilino, né? E você pode ver que não se recuperou depois dessa pancada aí. Ele paga dividendo corriqueiramente, né? Porque enquanto tiver contrato com esse inquilino, no caso com essa empresa Petrobras, ele está pagando, mas provavelmente aqui teve algum fato esporádico também. Mas aqui, na minha opinião, fica muito claro, ó, nominalmente ele está pagando a mesma coisa, 85 centavos, 84, 83, 81, só que percentualmente ficou muito maior. Por quê? Porque o fundo despencou, ele teve uma queda muito grande, então nominalmente esses 85 centavos em cima de R$ 44,05 que é a cotação hoje, percentualmente é mais, entende? Então, o dividendo proporcional ficou maior, mas justamente por causa da queda desse fundo. Então, mais uma vez, aí um fator esporádico, né? E aí, se a gente for olhar aqui o terceiro lugar nesse ranking, o RBRD11, vamos ver o que está acontecendo com ele para estar pagando tanto também. Olha aí, uma outra queda substancial aqui de 36%, e isso faz o rendimento aí, o proporcional do dividendo ser mais alto. Então a gente não pode olhar simplesmente o número do dividendo, né? Então a gente tem que ser muito mais criterioso. Então, ó, se a gente for puxar aqui, a gente pode ver que sempre em outubro ele acaba pagando um dividendo maior. Provavelmente tem algum fator aqui excepcional que a gente deveria entrar lá no relatório gerencial desse fundo para entender. Então, não paga todo mês regularmente esse dividendo. A gente tem que ter muita calma para tomar as decisões dos investimentos. Mas deixa eu continuar essa análise aqui com vocês. Além do dividend yield, eu vou colocar agora o patrimônio desses fundos. Por quê? Patrimônio líquido. Porque aí a gente vai ver quais são os maiores fundos. Aqueles que não vai ter esse tipo de pegadinha aí, né? De um mês pagar mais e nos outros meses não. Não diria uma pegadinha, né? Mas a gente tem que entender aquilo que a gente está investindo. Então, se a gente olhar aqui os fundos imobiliários que têm maior patrimônio líquido, são aqueles mais sólidos, né? São aqueles que tem dezenas de imóveis, né? Que cada um vale um bom valor, ou então tem poucos imóveis, mas que eles valem muito, né? Então, ou fundos de papel, né? Ou esses créditos aí, os CRIs, né? Os recebíveis. Então, por exemplo, ó, o fundo que tem maior patrimônio da Bolsa Brasileira é o KNCR11, que é um fundo de papel, né? Tem mais de 4 bilhões de patrimônio, né? Então, é muito sólido. Então, a gente tem o KNPI também, o KNRI, o BRCR, o KNRI é um fundo híbrido, mas tem muita laje corporativa, galpão de logística. O BRCR também é um fundo muito baseado em lajes corporativas, escritórios. O HGBS são shoppings, né? O XPML também. Então, assim, poxa, você quer ser dono de um imóvel, de um shopping na Avenida Paulista? Cara, é óbvio que você quer, né? E aí, então, você consegue ser um pouquinho dono desse shopping, por exemplo, se você comprar um fundo de shopping, né? Então, a gente tem sempre que lembrar o que está por trás dos fundos, que são os imóveis ou os recebíveis, né? Atrelado ao setor imobiliário. E quando você pensa num fundo desse aqui, que são os maiores, é muito mais estruturado, muito mais seguro, né? Então, olha, aí você consegue ver mais ou menos, dentro desses fundos aqui, que são os fundos com maior patrimônio líquido, eles vão pagar ali 0,5 de dividendo, 0,6, 0,4, né? Então você pode se basear muito mais nessa média aí. É muito mais fácil você achar um fundo sólido, grande, que não seja monoativo, que tenha vários imóveis, né? Vários ativos dentro desse fundo. É muito fácil você encontrar algum que pague aí entre 0,4 e 0,6, né? Agora vamos ver dentro desses maiores fundos, por exemplo, aqueles que têm patrimônio líquido maior que R$1 bilhão, né? Vamos ver qual que está pagando mais dividendo, pelo menos aí nesse último mês. Deixa eu clicar aqui em dividendo. Vamos ver, ó, acima de 1 bilhão. Vamos procurar junto aqui, ó, 600 mil aqui também. Ó, 1 bilhão. O que está pagando o maior dividendo aqui, com patrimônio líquido maior que 1 bilhão, é o MXRF11, que pagou aí 0,79%
de dividend yield, né? O MXR, eu já até falei em outro vídeo aqui no canal, ele é um fundo híbrido, né? Então ele tem investe em outros fundos imobiliários também, então ele tem um pouquinho aí de FOF, né? De fundo, Funds of Funds. Ele tem imóveis em carteira e tem CRIs, né, aqueles recebíveis. Então ele é um fundo muito, ele é híbrido, ele é muito complexo, né? Eu acho que deve ser muito difícil para os gestores conseguirem gerenciar tão bem aí essas três categorias, né? Mas é um bom fundo, né? Você vê que ele tem um bom patrimônio e pagou um bom dividendo aí no último mês, mas na minha opinião, provavelmente porque também teve uma queda. Ó, caiu 8,57% no último mês, por isso também que ele acabou tendo um resultado aí de dividendo mensal um pouquinho maior, né? A gente tem um outro fundo aqui interessante, com 700 milhões aí de patrimônio, o IRDM, que é um fundo de papel. Aqui para cima, um outro fundo que pagou bem, que tem um patrimônio mais considerável, ó, MCCI, também um fundo de papel. Que mais que a gente tem aqui? O UBSR, também um patrimônio aí mais relevante, pagou super bem. Então a gente pode ver aqui que os fundos de papéis, né, eles estão reagindo muito bem a essa crise, né? Olha aí, ó, um outro que mais de R$1 bilhão, o HEFOF11, pagou 0,7% de dividendo mensal, né? Então a gente pode ver que pode ser interessante você pensar bem em ter fundos de papéis quando você pensa nesse dividendo mensal, né? Você pode ver que aqui, mesmo nesse momento de crise, eles têm pagado bons dividendos, ok? Então é interessante. Até fiz um outro fundo que eu expliquei melhor o que é um fundo de papel, vou deixar aqui em cima, porque lá está bem explicadinho o que isso quer dizer. Mas pensar em dividendos, eu acho que é muito, muito interessante mesmo, né? Então você consegue começar a fazer uma análise aí de como que você busca. Não pode olhar exclusivamente para o dividendo, mas é legal você saber qual que está pagando mais. Nesse caso aqui, pô, é mais legal você ter aí 0,7% de rentabilidade por mês do que ter 0,5%, não é? Óbvio que você tem que ter uma carteira diversificada aí dentro dos próprios fundos imobiliários, tem um pouquinho de papel, um pouquinho de shopping, um pouquinho híbrido, um pouquinho de laje corporativa, logística. Acho que esse é o caminho, ok? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até o próximo vídeo.